leitor, tudo bom? No vídeo anterior eu trouxe 5 indicações de livros que foram escritos por mulheres e que não são tão famosinhos assim. Eu tenho na estante muitos livros lidos e não lidos, e hoje eu vim trazer 5 livros não tão famosinhos também, que eu quero ler ainda esse ano. Vamos ver se a gente consegue. Eu quero ter o hábito de começar a ler romance de banca, que eu gosto de ler romance de época, né? Aprendi a gostar. E romance de banca, a gente sabe que foi onde muitas autoras de romance de época começou. E romance de banca é no máximo ali R$5, mais ou menos, que foi o valor que eu paguei no mais caro, no romance de banca mais caro. Eu paguei em alguns, assim, no sebo R$2. Então, tipo, a literatura de romance de banca é muito acessível. E é por isso mesmo que tem toda a cultura de romance de banca. Eu escolhi um aleatório, assim, porque é uma noite de conveniência, né? Eu gosto de romance de conveniência. E esse aqui parece bem gostosinho, ele é bem fininho. Tem alguns que são mais grossos, assim, ou são várias autoras juntas, que trazem ali essas histórias de romance de época em livro, assim, pequenininho e tal. Então, quero ter o hábito de ler romance de banca e ler mais romance de época. O outro livro, ele é um nacional e ele é um não ficção, que é a Se Não Sou Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, da mulher do Chorão, né, que conta a história dela com ele e tal. Então, é um livro ali que foi bem hypado quando algumas coisas aconteceram, quando lançou mesmo. E esse é um livro que eu quero ler, então, tipo, quando lançou, ele virou um desejado. Por mais que eu não fosse, assim, tão fã da banda, ele é um cara, né, pra se admirar, a história do amor dos dois, dela ali acompanhando ele. E eu quero ler essa história pra ver se... Quando você ouve uma música, você sente a força dela, mas quando você entende a história dela, ela fica ainda mais forte. Então, eu imagino que vai acontecer isso quando eu ler esse livro aqui da Graciela Gonçalves, Se Não Sou Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. Um outro livro que eu sei que a autora, ela é conhecida por conta dos seus romances históricos. Então ela tem ali a sua fama e tal, mas esse é um dos livros, acho que mais famosos dela. Mas eu nunca li nada da autora e eu não sou muito fã. Quer dizer, não é que eu não sou muito fã, é que eu nunca li romance histórico, né? Então eu acho que tá na hora de ler novos gêneros literários. Então eu vou começar Isabel Allende, Longa Pétala de Mar, que é um romance histórico, que é uma autora famosa, como eu falei. Não sei, acho que eu tô adiando demais essa leitura e eu quero ler ele ainda esse ano pra ver se é tudo isso que todo mundo fala mesmo. Por penúltimo, eu deixei um livro, assim, que eu quero ler. Eu já li outras obras dos outros integrantes da família e eu acho que chegou a hora de ler a matriarca, né? Ler Tabitha King, que é Pequenas Realidades. Todo mundo que leu falou que gostou e merece toda a fama que tem. E essa edição linda aqui da Dark Side, comprei ela em promoção. E, cara, ela é perfeita. Ela é linda. A edição é linda. Então eu acho que eu tô adiando também um livro que pode se tornar um favorito, talvez. Então, por último, eu trouxe um livro que a autora é famosa por uma outra obra que já teve adaptação ainda com Robert Pattinson. Mas esse livro, ele me chamou mais atenção até do que Água para Elefantes. A Casa dos Macacos, da Sarah Gruen. Que, cara, a capa, o título, que é onde eu acabo me interessando pela leitura, eles me pegaram bastante, assim. A capa é bem bonita, ele remete, assim, ao circo. E eu não sei, na verdade, se é de circo ou não, mas eu acho a capa muito bonita, o título muito bonito e a autora de Água para Elefantes, que é um filme, assim, que eu gosto muito. Então eu imagino que esse livro aqui, ele não vai decepcionar, porque, não sei. Eu não sei porque eu odiei, porque quando eu tive a oportunidade de comprar, fui correndo comprar. E agora ele tá aqui parado na estante. E eu tinha programado pra esse vídeo, mas eu não achei que seria tão rápido. Eu
programei 5 outras autoras que eu também quero conhecer ainda esse ano. Então, só que elas são mais famosinhas, né? Então, deixei por último. Assim, deixei essa parte assim por último do vídeo pra saber se dependendo do tempo, que daria 5 autoras não tão conhecidas, eu poderia trazer as mais conhecidas também. Então, como eu falei, vou mostrar as 5 autoras famosinhas que eu quero conhecer ainda esse ano também. Tessa Dare. Essa série aqui foi presente, que eu ainda não tive coragem de ler, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem muito bem desse livro, dessa série, dessa autora, da escrita dela e tal. Eu acho que eu também não sei porque eu odiei esse livro. Ano passado eu não estava na vibe de ler romance de época, então eu não li romance de época. E esse ano que eu tô lendo de tudo um pouco, eu acho que a hora da Tessa Dare tá chegando, então vou ler. Eu tenho outras séries dela. E é isso, vamos ler Tessa Dare, né? Como eu falei também, eu quero ler romance de época. Quero ler mais romance de época esse ano também. Agora chegou a parte onde as autoras elas têm nome complicado. Então, vou só mostrar o livro e vocês que lutem, na verdade, porque eu mesma não vou lutar. Eu quero ler a autora de Shadow and Bone, Sombra e Ossos, se eu não me engano. Ela é autora também de uma outra série que tá bem famosinha. E esse livro aqui, eu ouvi falarem muito bem dele, que ele tem ali uma pegada de fantasia, um pouquinho mais sombrio. E por isso que eu quis esse livro. Soube também que eu vou entrar em esquema de pirâmide, porque ele tem outros livros. Então, por mais que eu não goste de esquema de pirâmide, eu quero ler esse livro e eu ouvi falar, como eu falei, ouvi só elogios dele até então. Essa era famosinha, mas nem tanto, porque algumas pessoas ainda não leram. As outras que eu vou mostrar, todo mundo leu, menos eu. Então, a Rainha Vermelha, a autora, né, de Rainha Vermelha, tem outros livros dela, e eu não li nada dela. Mas o que eu gosto de ler, começar uma série quando eu tenho todos os livros na estante. E como os livros da Rainha Vermelha são caros, e são muitos, eu ainda não comecei a Rainha Vermelha. Mas é uma história que todo mundo fala muito bem. Tem ali a política, a questão da fantasia. E eu quero ler, quero conhecer um pouco mais desse mundo fantasioso que todo mundo fala. A outra, a autora de Acotar e Trono de Vidro. Se tem alguém nesse Bookstagram, Booktube ou algum leitor que nunca leu nenhuma série dela, é difícil de achar, mas aqui estou eu. Porque eu nunca li nada da autora, porque eu acho que são muitos livros e são muito grandes, por mais que eu goste de calhamaço, eu acho que são. Então eu acho que eles me assustam um pouco. Mas eu tenho esse livro aqui, eu acabei ganhando de presente, mas eu não li nada da autora, então eu tô esperando. Eu quero aquelas coleções grandes de colecionador, sabe? Então, quando eu tiver a oportunidade de comprar e ter na estante, eu acho que eu vou criar coragem e ler. Porque todo mundo gosta, então vai ser meio impossível eu não gostar também. Eu gosto de tudo, todo mundo gosta. Outra autora que é famosa também, e que eu comprei esse livro, deu briga quando eu comprei esse livro, porque eu trabalhava na livraria, eu separei, e daí acabou chegando cliente, era uma cliente de uma outra vendedora, e eu fiquei assim, eu não acredito que você vendeu o meu livro, e a pessoa vendeu o meu livro. Mas acabou que chegou de outra loja, e eu comprei Vilão, dessa autora, e eu não li, né, ainda. Eu descobri, quer dizer, tem continuação, e eu descobri que veio uma outra HQ que é tipo do mesmo universo, então a HQ pode ter spoiler de Vilão, e por isso que eu acabei não lendo, porque é outro esquema de pirâmide. Essas fantasias têm muito esquema de pirâmide, então eu tenho um pouco de receio de começar essas séries e não conseguir dar conta de tudo. Porque, né, eu descobri que os livros deles são um esquema de pirâmide, porque se você não lê em seguida, você acaba tendo spoiler dos outros livros
que você ainda não leu. Então, eu li Outsider e já tenho spoiler dessa trilogia que eu não sabia. Outro esquema de pirâmide também são os livros da Colleen Hoover. Ela tem, eu não vou lembrar a trilogia agora, mas eles têm que ser lidos antes de Todas as Suas Imperfeições, porque senão você acaba recebendo spoiler também. Então é isso. Falei bastante, né, de esquema de pirâmide, de 10 autoras que eu quero conhecer, 5 famosinhas e 5 não tão famosinhas assim. E conforme eu for trazendo, fazendo a TBR, eu vou postando lá nas minhas outras redes sociais e vocês podem ir me acompanhando, porque ontem teve TBR de março falando de 8, 9 livros, 9 livros escritos por mulheres que eu quero ler agora em março, e um pouquinho do porquê lá no post também, que eu vou deixar aqui embaixo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e semana que vem, quer dizer, amanhã a gente tá aqui de volta.